Nessa quinta-feira, muito provavelmente, teremos uma disputa entre Palmeiras e River Plate para saber quem será o melhor colocado, o melhor classificado geral na Libertadores da América, que tem uma série de regalias. E o Palmeiras já conseguiu, em algumas temporadas recentes, esse feito, né? Então, é muito importante. O Palmeiras joga dentro de casa contra o São Lourenço e, nesse momento, detém a melhor campanha, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, na terça-feira. Pode ser que o Tajeres tenha ultrapassado o Palmeiras, pode ser que momentaneamente o Fluminense pode ter ultrapassado o Palmeiras, o Galo, mas o Palmeiras só depende de si, teoricamente, eu vou explicar já o motivo, para ficar com essa melhor campanha. O outro adversário do Palmeiras é o River Plate, que nesse momento é o segundo colocado geral, com 7 de saldo, o Palmeiras tem 9, mas o River Plate pega um adversário mais acessível. O problema para o Palmeiras é que o São Lourenço tem a segunda colocação e ainda precisa pontuar para garantir essa segunda colocação, essa vaga para as oitavas. Então pode ser um São Lourenço um pouco mais fechado. Já o time do Táchira não tem chance de classificação, nem mesmo, dificilmente, né, chegar perto do Libertad em relação à Sul-Americana. Então é um adversário mais acessível que pode permitir ao River Plate uma condição maior para poder buscar uma goleada e, quem sabe, né, uma situação de primeira colocação geral. Além de Libertadores, que a gente vai falar sobre Sul-Americana, sobre Libertadores, nós temos playoffs de relegation da França. O Metz, ou Metz, da primeira divisão vai enfrentar o Saint-Étienne, que é hoje um dos maiores times da França, né? Recentemente ainda era, acho que há 2 ou 3 temporadas atrás, ainda era a equipe com o maior número de títulos, bem maior do que o PSG, agora acabou sendo, se eu não me engano, ultrapassado, mas tradicionalmente é um time com muito maior tradição do que o PSG, time muito respeitado que está tentando voltar para a primeira divisão. Esse aqui é um jogo de ida e volta, tá? Cremonese e Venezia também é um jogo muito importante de tentativa de subida, né? Não é relegation porque não envolve times da primeira divisão, envolve só os times da segunda, né? Um playoff, né? Umas eliminatórias. As duas equipes enfrentaram outras equipes antes e agora fazem uma final e de volta também. Também é um jogo muito importante. Tem uma final em Israel, a final da Copa do Estado de Israel. Hapoel Beersheva pega o Maccabi, outro Maccabi sem ser aquele Tel Aviv, e o Haifa é um Maccabi de nome mais difícil. E esse aqui é um jogo que dá vaga para fase eliminatória da Europa League. É uma competição importante. E, obviamente, tem outros jogos para a gente comentar nessa quinta-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite para você se inscrever, principalmente nessa intertemporada, né? Porque tem muita gente que tira folga, tira férias. É o meu caso, na maioria das vezes nessas intertemporadas eu tiro férias, mas quando eu trabalhava de carteira assinada e tinha faculdade para fazer à noite, essas intertemporadas eu tentava buscar jogos ali no meio tempo, no meio período, para tentar encaixar no meu horário e poder trabalhar, poder aprender mais sobre os mercados. Hoje em dia eu já tenho, graças a Deus, condição de talvez não fazer os jogos da noite, porque eu escolhi ter uma vida aqui no sítio, de acordar mais cedo, então eu trabalho mais jogos na parte da tarde, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então, muita gente nessa pausa do campeonato europeu vai ter que se especializar em outras competições porque não quer ficar parado, quer continuar o aprendizado. E é importante sim, cada fase da nossa vida a gente vai se adaptando, tá bom? E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 30 de maio. Vamos começar falando sobre a final da Copa do Estado de Israel entre Hapoel Beersheva e Maccabi Petach ou Petach Tikva, não sei a pronúncia até. O Beersheva, que eu estou tentando aprender a pronúncia ainda, mas já tenho um pouco mais de conhecimento, Beersheva é diferente do Maccabi, que eu não tenho conhecimento nenhum da pronúncia. Então eu vou ficar só com o primeiro nome, o Hapoel e o Maccabi. Para mim, ainda não temos cotações, eu estou gravando esse vídeo na terça-feira e é um jogo que provavelmente vai ter menos liquidez, menos apelo do mercado. Para mim é um jogo que eu te indicaria vir para trabalhar gols, principalmente depois do primeiro gol, porque é uma final de jogo único. Provavelmente o Hapoel deve ser favorito. Não sei se muito ao caso de ser super favorito, mas eu acho que é favorito. Mas é um jogo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque por ser único, a equipe que não é favorita pode ter ali uma carta na manga, tentar segurar o jogo. Então, se você quiser trabalhar mercado de gols aqui, talvez preferir um cenário de caos, né? O favorito na frente, o Maccabi tendo que vir para cima, pode ser interessante. Lembrando que no Campeonato de Israel, o primeiro colocado, que foi o Tel Aviv esse ano, vai para a Liga dos Campeões e o
segundo e o terceiro colocado não vão nem para a Europa League, vão para a Conference, né? Fase de playoffs da Conference, né? Eliminatória da Conference. E essa é uma opção, essa Copa aqui é uma opção de você subir uma divisão na Europa e ir para a Europa League, mesmo que seja também uma fase eliminatória. Então é muito importante para o Beersheva buscar esse título, mas é jogo único, tá? Então pode se complicar. Cremonese, Venezia e Saint-Étienne e Metz são, vamos dizer assim, playoffs para subida, né? No caso do Saint-Étienne e Metz na França é relegation, ou seja, uma equipe da segunda divisão está tentando subir e uma equipe da primeira divisão está tentando permanecer. Nesse caso aqui do Saint-Étienne, provavelmente o Saint-Étienne ele tem um pouco mais de vantagem em casa. Vou até buscar aqui o PDF de apoio para a gente comentar sobre esse jogo. Olha só, dá uma olhada em como o Saint-Étienne terminou essa temporada em casa. 11 vitórias em 20 jogos, muita iniciativa, bem mais gols marcados, uma defesa muito sólida. Por si só, a gente já consegue perceber do outro lado que o Metz tem uma dificuldade muito grande fora de casa. Não é à toa que tá para cair, né? Então, esse primeiro jogo, por ter aqui um jogo da volta, talvez a gente tenha um Saint-Étienne com o apoio da torcida sendo mais agressivo, tendo mais a posse, controlando mais o jogo. Talvez te ofereça oportunidade para trabalhar contra o Metz. Já é um jogo que vai ter uma liquidez bem maior do que o jogo de Israel, do que a Copa Estado de Israel, tá? Então vale a pena ficar de olho sim. Eu viria para trabalhar ao vivo e procuraria alguma coisa contra o Metz, se a leitura assim favorecer. Não acho que é um jogo tão puxado para over goals, porque é jogo de ida, tá bom? Assim como Cremonese e Venezia. A gente pode olhar aqui também o PDF de apoio de Cremonese e Venezia. Olha só, o Cremonese vinha de 3 vitórias dentro de casa, o Venezia venceu apenas uma fora de casa, mas são equipes que se equiparam um pouquinho, né? O Venezia com menos iniciativa do que o Cremonese, mas são equipes que marcaram quase a mesma quantidade de gols. O aproveitamento do Venezia em relação a finalizações é um pouco maior, isso pode indicar um time um pouco mais perigoso no contra-ataque, mas o Cremonese é mais agressivo no primeiro tempo e toma menos gols. No segundo tempo são duas equipes com problemas defensivos. O time do Cremonese tem uma quantidade de gols de cabeça maior, porém de escanteio é o Venezia que marca mais. O que significa isso? Que o Venezia tem jogada provavelmente ensaiada, que até pode terminar em finalização em jogadas de escanteio, né? Então, bolas paradas em jogos parelhos como esse são sim muito importantes. Eu viria para trabalhar também correção de preço. Acho que esse favoritismo do Cremonese é um pouquinho exagerado, mas como é um jogo em casa e um fora, o mercado está privilegiando também a questão da torcida aqui do Cremonese. Então também trabalharia ao vivo por aqui. Os principais jogadores, nem comentei, né? Aqui do lado do Cremonese tem Dennis Johnson e Franco Vasquez com maiores assistências. Não tem um grandíssimo goleador. Do lado do Venezia tem o Pojampalo, Joel Pojampalo, provavelmente deve ser assim que se pronuncia, e esse aqui eu não vou tentar pronunciar, o Christian, com 11 gols marcados. Para você que gosta de trabalhar finalização, mercado de gols, mercados especiais, pode ser interessante, tá? Lá no jogo do Saint-Étienne, deixa eu só complementar a informação, do lado do Saint-Étienne, o principal goleador é o Ibrahim Sissoko com 12 gols e o Irving Cardona com 9 gols, e do lado do Metz tem o Mikaltadze, Georges Mikaltadze com 13 gols e 4 assistências. Fechou? Vamos falar de Libertadores da América? Na Libertadores às 19 horas, a gente tem 2 jogos bem interessantes. Por quê? Eu tenho que conectar os assuntos, né? Então eu vou primeiro falar de Palmeiras e São Lourenço. O Palmeiras busca a primeira colocação geral e vai em busca da vitória contra o São Lourenço. Esse aqui é o objetivo do Palmeiras. Tentar fazer 16 pontos, né? Somar mais 3 e ficar com mais saldo de gols do que o River. Nesse momento, o saldo do Palmeiras é 9, saldo do River é 7. Palmeiras vai ter facilidade? Não. Por quê? O São Lourenço tem 7 pontos e classifica com a derrota, desde que o Del Valle não vença. Classifica com, vamos dizer assim, quando eu falo o Del Valle não vença, que o Del Valle não vença por mais do que 2 gols de diferença, né? Para que ele consiga ultrapassar o São Lourenço no saldo. Se classifica com um empate, porque ele iria a 8 e o Del Valle só poderia chegar a 7, e se classifica, obviamente, com uma vitória. Não pode chegar à primeira colocação do grupo. Então, é um São Lourenço que já entra com a seguinte questão: se eu empatar, eu tô dentro. Então eu vou tentar segurar o Palmeiras, que é um dos melhores times da Libertadores. Esse tipo de pensamento pode ter aquele tipo de faca de 2 gumes, né? Você pode ter uma equipe do Palmeiras tendo 100% quase da bola, um São Lourenço abdicando de jogar para se defender, podendo ter dificuldade para penetrar na área, mas também podendo ter facilidade para progredir ataque. Você está no ataque, sua linha está alta, você tem condição de envolver o adversário, a segunda bola é sua, você já está ali, você progride com o ataque, uma hora essa bola vai acabar entrando. Mas isso pode dificultar o Palmeiras de ter um saldo muito grande.
de fazer saldo nesse jogo, que querendo ou não vai ser importante dependendo do resultado do River Plate. O River Plate vai entrar já sabendo do resultado do Palmeiras. Então se o Palmeiras, por exemplo, fez 1-0 no São Lourenço, o Palmeiras vai a 16 pontos e vai ficar com saldo de 10. O River vai entrar com saldo de 7. Ele sabe que vai ter que ganhar, por exemplo, de 4-0. Que aí ele vai para um saldo de 11 e vai se classificar como melhor colocado geral. Entendeu? Então, o River Plate vai depender do resultado do Palmeiras. A gente também já vai conectar esse assunto aí. Então, nesse jogo aqui, a gente tem a possibilidade de trabalhar contra o São Lourenço, se ele vier realmente, de fato, para jogar de maneira defensiva. Mas é um jogo que até sair o primeiro gol, ele tende a ser mais amarrado, tá? A não ser que o São Lourenço venha para um cenário muito arriscado, o que eu não acredito. O Independente Del Valle com o Liverpool de Montevidéu é uma situação da seguinte maneira. O Del Valle precisa da vitória, nada mais interessa, e também precisa tirar saldo. Se o Palmeiras empatar com o São Lourenço, não vai adiantar nada, o Del Valle não vai classificar. Agora, se o Palmeiras vence o São Lourenço, o Del Valle vai ter que torcer para que o Palmeiras pelo menos faça ali um saldo. Por exemplo, nesse momento o saldo do São Lourenço é 0. O do Del Valle é -2. Se o Del Valle vence por 2-0 e o São Lourenço perde por 1-0, é tudo certo. Tudo que o time do Del Valle precisa. Porque ele vai para um saldo 0 e o São Lourenço ficaria com um saldo de 1. É isso que o Del Valle precisa. Uma derrota simples do São Lourenço e uma vitória de 2-0 contra o Montevidéu. Ok? É isso aí que o time do Del Valle precisa. Se o Del Valle vencer por apenas 1-0 e o time do São Lourenço perder por apenas 1-0, aí é outro critério de desempate, mas é provável que o Del Valle não vá parar por aqui. Preocupação. O Liverpool, apesar de não ter tantas chances, ainda tem uma chance. Porque nesse momento o saldo do Liverpool, se eu não me engano aqui, de -7, a não ser que o Palmeiras dê uma goleada histórica no São Lourenço para dar chance para o Liverpool não vai se classificar. Então é um Liverpool que pode tentar dificultar a vida do Del Valle para pelo menos ir para a Sul-Americana. Mas o Del Valle precisa muito desse resultado, então também dá para pensar em trabalhar alguma coisa a favor do Del Valle por aqui. Pode ter um potencial esse jogo para over, hein? Vou até colocar aqui, ó. Tem um potencial desse jogo sim pro over goals. Assim como o Palmeiras, se ele sair na frente cedo, existe um potencial de over goals nesse jogo. Porque o cenário de caos vai fazer com que o São Lourenço vá para cima, tá? Aí vamos falar de River Plate. Esse jogo aqui é o seguinte, você vai analisar quanto que foi o jogo do Palmeiras com o São Lourenço. Se o Palmeiras venceu, você vai olhar o saldo do Palmeiras. Nesse momento o saldo é de 9. Então é só você somar aí na quantidade de gols que o Palmeiras fez e tomou. Se o Palmeiras venceu por 1-0, o River vai fazer 4. Se o Palmeiras venceu por 2-0, o River tem que fazer 5 e assim por diante. Não estou dizendo que ele vai fazer, mas se ele quiser a melhor classificação geral, ele precisa fazer, tá? Aí você pode pensar num cenário de goleada, afinal de contas o Táchira já está eliminado de tudo. Libertad e Nacional não vale de praticamente nada, né? É um jogo complementar porque o Táchira dificilmente vai conseguir vencer o River e o Nacional já está classificado. Na Sul-Americana, o Atlético tomou um susto do Danúbio na última rodada em casa, tomando 2 gols de contra-ataques. Esse tipo de gol não tem como evitar. É aquela coisa, né? A gente toma boas decisões, mas também em boas decisões a gente perde dinheiro. Nesse jogo aqui, o Atlético Paranaense tem que pelo menos empatar para garantir a classificação. Eu acho que jogar pelo empate é ruim, né? Então acredito que o Atlético venha para tentar vencer. O Ameliano precisa da vitória, então tem potencial nesse jogo aqui para gols também, tá? Lembrando, se o Paranaense estiver atrás do placar, aí já fica um jogo ruim. Mas se o Ameliano estiver atrás, é um cenário de causa ideal para trabalhar a favor de gols. Cruzeiro e Católico, o Cruzeiro precisa da vitória especificamente para se classificar, para ir a 12 pontos. Se empatar ou perder, vai ficar na segunda colocação e vai ter que disputar um playoff contra os terceiros colocados da Libertadores. O Cruzeiro é favorito, mas vamos tomar um pouco de cuidado porque o Católica do Equador não perdeu nenhuma partida fora de casa, tá? Então se for trabalhar alguma coisa a favor do Cruzeiro aqui, com uma cotação mais elevada. E óbvio, vamos tomar um pouco de cuidado também, porque me parece ser um jogo um pouco mais under. Até que pelo menos o primeiro gol aconteça, né? Pra gente entender o comportamento das duas equipes. Eu acho que pro dia de hoje é isso. Dos jogos extras a gente já falou aqui da possibilidade do Cremonese e do Saint-Étienne. Aí a gente tem outros jogos, por exemplo, às 2 horas tem Copa do Egito. Temos na Islândia o Valur Reykjavik e o Breiðablik contra o Víkingur Reykjavik. Na Copa da Argentina, o Independente Rivadavia, exatamente, contra o Banfield. E tem também aqui o jogo extra que a gente tinha comentado entre Libertad e Nacional. O jogo do Saint-Étienne com o Metz também já tinha comentado. É isso. Meu foco maior vai ser nesses jogos das 7 da Libertadores e da Sul-Americana, por conta do horário para mim. E vou tentar acompanhar esses 2 jogos aqui dos playoffs, do Cremonese e do Saint-Étienne. E dependendo da liquidez, até dou uma olhada também na final da Copa do Estado de Israel, do Beersheva. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.